Vamos chegando, gente. Boa tarde. Essa tarde que vai ser maravilhosa com vocês aqui. É um prazer receber todas vocês. Vamos chegando. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pois sem mulher a luta vai pela metade, participando sem medo de ser mulher, fortalecendo os movimentos populares, participando sem medo de ser mulher. Que maravilha, bem-vinda, companheiras. Margarida, bem-vinda. Berian, boa tarde. Vamos aproveitar esse momento e fazer assim, ó, uma saudação com uma forte salva de palmas às nossas queridas companheiras camponesas do Movimento de Mulheres Camponesas, que nesta tarde reúne o Brasil, a América Latina e o mundo. Sejam bem-vindas, acolhidas. E agora, diretamente com a palavra, Itamara e sua equipe. Memoriar as lutas para que não nos deixemos esquecer quem somos. Por qual motivo estamos aqui? Para que possamos olhar e refletir sobre o nosso presente com crítica e coerência, para que possamos nos situar e entender onde estamos e onde chegamos. A luta é diária, diria Brisa Flow, artista indígena contemporânea emergente na cena do rap nacional. A treta é sobre território. A sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher, pisando firme sem pedir nenhum segredo, participando sem pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Que somos campeões em produção de soja, campeões em produção de milho, de feijão. Tudo isso não é para nós comer, porque quem produz esse alimento é a classe camponesa, é essa classe que produz um alimento saudável. E é por isso que nós estamos aqui, em defesa dos nossos direitos. A importância desse encontro para a gente é que marca, 9 anos de existência do Movimento de Mulheres Camponesas com esse nome. E a importância da gente estar aqui com 3.000 mulheres representando 23 estados do Brasil é mostrar para a sociedade que as mulheres camponesas existem, que a gente precisa garantir os nossos direitos, seja da previdência, seja da alimentação saudável, seja os direitos que todas as mulheres têm da questão do salário maternidade de 4 para 6 meses. E isso a gente mostrando a nossa organização, mostrando que a gente tem mulheres camponesas espalhadas por esse Brasil afora e que existem direitos. Além desses que eu já falei, também os da violência contra a mulher, que acabe essa violência que existe. Não só aquela violência que é colocada pela Lei Maria da Penha, mas também a violência cometida pelo agronegócio, a violência cometida pelo patriarcado, pelo machismo, pelo capitalismo. Desenvolvimento que seja da vida, que a semente seja patrimônio da humanidade, que as nossas águas sejam dos povos, que a terra seja feita a reforma agrária e que essa reforma agrária seja integral e não seja que a terra fique na mão de poucos, que é o que
que acontece hoje no nosso país. Se a mulher ficar em casa, nunca vai se libertar. Compañeras, siempre tenemos que estar de pie y nunca de rodillas. Siempre tenemos que alzar el puño en defensa de nuestro territorio, que es nuestro cuerpo. Siempre tenemos que luchar por el derecho de una vida digna de cada una de ustedes. O MMC vem trazendo essa luta muito justa, principalmente com relação à violência contra a mulher, que acontece de norte a sul desse país, em todos os lugares desse país, em lugares que a gente menos pensa que isso possa acontecer, está acontecendo. E na sociedade que a gente quer, basta violência contra a mulher. Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. A sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Na sociedade que nós vivemos, basta violência contra as mulheres. Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Na sociedade que a gente quer, basta de violência contra a mulher. Basta! Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher. Feminismo camponês popular. Nós vivemos, sentimos, construímos e viemos compartilhar. A história já nos mostra, desde a Santa Inquisição, somos bruxas, zapatistas, tecendo a revolução, defendendo a natureza, bem do povo e da nação. Estamos na luta todo dia, para a violência dizemos não. Fortalecer a luta! Em defesa da vida! Da vida! Só eu que me arrepiei aqui agora. Mística maravilhosa. Então, vamos lá. É preciso romper todas as cercas da opressão e compreender que nosso espaço enquanto mulheres é tão precioso, é necessário que ocupemos todos os lugares no mundo. E, para isso, estamos juntas, unidos em uma só voz, que é a voz pelo fim da violência contra as mulheres. É com esse sentimento de mística e luta, resistência, organização, esperança e sede de justiça que iniciamos nossos diálogos pedagógicos, feminismo camponês e popular. Precisamos ser sementes, e somos sementes de resistência rumo à transformação. Ser camponesa é ser semente, é ter missão, ter compromisso com a luta, é cultivar em mutirão. Seguiremos com rebeldia, sonhos e dedicação. Somos sementes de resistência. Plantamos o hoje, pensando nas que virão. Em cada mulher presente nessa luta e nas lutas que virão, seguiremos sendo sementes da resistência, sementes da transformação. Está aberto nossos diálogos pedagógicos, feminismo camponês popular. Sejam todas muito bem-vindas à nossa casa. E nesta alegria, nós ouviremos agora a saudação ao nosso processo de formação de algumas valorosas companheiras do Centro, América e Continental, a representante da Articulação de Mulheres CLOC LVC, com a palavra Yolanda del Carmen Ares Blas, ATC Nicarágua.
Seja bem-vinda, companheira. Gracias al Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil por darnos la oportunidad de brindarles este saludo, que para las mujeres de Centroamérica y para la articulación de mujeres, pues es un honor poder saludar un proceso de formación que fortalece día a día la lucha del movimiento campesino y particularmente la lucha de las mujeres. Creo que algo sustancial que escuché ahora, cuando estaba en la mística y en las intervenciones, hablaban de semillas de resistencia y creo que efectivamente las mujeres estamos en ese caminar, en la resistencia que día a día venimos desarrollando las mujeres para transformar el mundo, para transformar la realidad misma de las mujeres. Reciban ese saludo, ¿verdad?, de miles de mujeres de las organizaciones campesinas que hacen parte de la CLOC y particularmente de las mujeres de Centroamérica que estamos hoy en día enfrentando muchos desafíos en la lucha por la tierra, en la lucha contra la violencia, ¿verdad?, hacia las mujeres que se ha incrementado sustancialmente con la pandemia, de tal manera que creo que encontrarnos en procesos como estos fortalece, anima, ¿no?, a continuar las luchas. Dialogar sobre feminismo campesino y popular es un esfuerzo que seguro contribuirá mucho en ese fortalecimiento organizacional, pero también en ese fortalecimiento de la articulación de mujeres a nivel continental, a nivel mundial desde la vía campesina, ¿por qué no decirlo? Si estamos en esa lucha diaria, nos acercamos, ¿verdad?, al 8 de marzo, que es el día en que las organizaciones de mujeres nos movilizamos, ¿verdad?, para poner a nivel público nuestras propuestas, nuestros planteamientos, nuestras luchas. Mujeres, saludarlas, felicitarlas por este proceso de formación que seguro ayudará mucho a esa lucha que también tiene Brasil, el pueblo brasileño, ¿verdad?, contra Bolsonaro, que realmente desde la América Latina les acompañamos en esta batalla. Saludarles, ¿verdad?, nuevamente y animarlas a seguir. La articulación de mujeres viene trabajando esfuerzos de formación de manera virtual, porque también es importante, compañeras, que hagamos uso de la tecnología y que haciendo uso de esa tecnología también venzamos las barreras y podamos transformarnos, podamos perder el miedo y, ¿por qué no decirlo?, usar las herramientas que también son del capitalismo, usarlas también a nuestro favor. Felicidades, mujeres, por este proceso de formación. Saludos. Graças, companheira Yolanda. Para a sua saudação, representando o coletivo de formação CLOC, La Via Campesina Sudamérica, equipe de metodologia, jornada e transformação, articulação de mulheres continental, a companheira Adreina Pino Corriente, Revolución Bolívar y Zamora, ZRBZ, Venezuela. Buenas tardes, saludos, queridas compañeras, hermanas de lucha, desde Venezuela, que siguen resistencia, que seguimos en lucha en contra de este criminal bloqueo y agresión imperial por las fuerzas extranjeras. Desde Venezuela enviamos un fuerte abrazo, como decía la compañera. Mi nombre es Andreina, soy militante de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, movimiento que siempre hemos estado abrazados y abrazadas al movimiento de mujeres campesinas de Brasil. Y bueno, formo parte también del colectivo de formación de Sudamérica de la CLOC Vía Campesina. Saludamos este espacio que es un gran desafío para las formadoras y los formadores en medio de esta pandemia, continuar fortaleciendo estos espacios de formación tan necesarias para mantenernos unidas y movilizadas. Como decimos en nuestra consigna,
contra el virus del patriarcado y el capitalismo, la vacuna del feminismo y la solidaridad. Toda nuestra solidaridad, todo nuestro amor, todo nuestro apoyo a esa gran lucha que lleva el pueblo brasileño en contra del virus del Bolsonaro. Desde Venezuela enviamos un fuerte abrazo de resistencia y decimos que todas juntas vamos a seguir construyendo este camino hacia la construcción del feminismo popular campesino. Un abrazo solidario, camaradas. Graças, companheira Andreina. Nós vamos dando continuidade. Gostaríamos de lembrar as companheiras que ali no chat foi postado a lista para ser assinada, então vocês acessem, como já é de costume, e nós agora acompanharemos o vídeo de saudação da representante da Via Campesina do Brasil, a nossa querida companheira Joselita. Acompanhemos. Nossa luta é por vida, não podemos vacilar. Defender nos territórios toda forma de amar, construindo a liberdade com o poder popular. Boa tarde, companheiras, que nesta tarde de sábado se reúnem para iniciar um processo de formação. Então, quero aqui cumprimentar o MMC por essa importante iniciativa de fazer formação com as mulheres, cumprimentar também a Articulação de Mulheres da CLOC e também a Escola de Mulheres, por se somar também nesse processo de formação tão importante e preciso para as mulheres do campo, da floresta e das águas. Nós sabemos que nessa conjuntura tão difícil, tão cruel, a formação é o alimento que nos alimenta a continuarmos na luta, né? Contra o machismo, contra o patriarcado, contra todas as formas de violências que sofremos todos os dias. E com certeza esse processo de formação, que será um processo um pouquinho longo, as mulheres que passarem por eles não serão as mesmas quando terminar este processo, porque vamos sair mais fortalecidas, mais unidas para enfrentar os dragões que vêm para querer nos engolir. E então quero dizer que parabenizar as mulheres que vão passar por essa formação e dizer que estamos juntas, né, nessa luta em defesa da vida, pela soberania alimentar, pela defesa do SUS. Estamos nós, mulheres, quem somos as que segura a bandeira com mais força, com mais garra, porque atinge diretamente a nós mulheres. Então, parabéns a todas que vão participar e com certeza estaremos juntas nessa longa estrada da vida, lutando por dias melhores. Seguiremos em marcha por liberdade e autonomia, contra o patriarcado que nos mata todo dia. Seremos semente viva da nossa soberania. Com o feminismo, construiremos socialismo. Com o feminismo, construiremos socialismo. Com o feminismo, construiremos socialismo. Obrigada, companheira Joselita. Somente com feminismo nós conseguiremos construir o socialismo. Muito obrigada. Registramos e agradecemos carinhosamente as organizações aqui presentes. CLOC, Via Campesina, Consulta Popular, CPP, Bizilur, Amélias, GT Mulheres, Associação Brasileira de Agroecologia, Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, Movimento Camponês Popular, MAB, MPA, UFOB, UBM, Rede de Grupos de Mulheres Rurais Uruguai e Mulheres Negras para Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Sejam todas organizações bem-vindas. É na unidade, com feminismo camponês popular, que construiremos
um outro modo de ser e de viver, um outro socialismo, o socialismo do nosso jeito, com feminismo. E chegou o momento tão esperado. Imagino aí, Débora, e as grandes companheiras, que o coração começou acelerando. E com alegria, eu quero apresentar, neste momento, a socióloga, professora militante marxista e youtuber brasileira diferenciada, exatamente porque está o tempo todo tentando fugir das caixinhas. Isso fica muito evidente no seu canal Tese 11, onde encontramos muitos vídeos nos quais defende a sua e a nossa bandeira política, marxista, ecossocialista, feminista. Pelo que percebi e encontrei nas minhas pesquisas, esta mulher lutadora sempre teve um pé na academia, é doutora em sociologia, mestre em economia política, fazendo pós... Tem outro pé cravado na militância, no engajamento político. É convicta de que o profissionalismo político precisa ser superado. Tem pavor da educação bancária e seus reflexos nos processos e percursos formativos. É adepta à pedagogia da autonomia, à pedagogia multiplicadora, ao invés de ser mera influenciadora. Tem um acúmulo de vídeos práticos, políticos, metodológicos, com dicas sobre como estudar, como pesquisar, entre tantos outros temas. Eu estou falando dessa mulher lutadora, a quem respeitosamente chamo de companheira doutora Sabrina Fernandes. Seja bem-vinda a este espaço da mais alta dignidade feminista, camponesa, popular do MMC. Companheira Sabrina, sinta-se acolhida por todas nós. Com a palavra. Muito obrigada, companheira. Boa tarde, companheirada. Tudo bom? Eu preciso falar que eu fiquei emocionada. Eu acho que essa foi a introdução mais linda que eu já ouvi sobre o meu trabalho. Eu estou até meio assim. Depois disso, muito obrigada, companheira Cirlei. É uma honra para mim estar hoje ocupando esse espaço dessa abertura, dessa jornada de formação política, que eu pude dar uma espiadinha na programação da formação e está fantástica. Então, assim, é uma grande honra, porque eu sou uma grande admiradora do trabalho da mulherada camponesa, não somente no Brasil, afincado na questão da América Latina, mas desde até trabalhar com as camponesas da Palestina e outras partes do mundo. Então, para mim, é muito importante poder partilhar desse espaço e um pouquinho do meu conhecimento, e sabendo que esse conhecimento ele não veio de mim. É um conhecimento que vem de um processo de aprendizado na luta, e aprendizado com alguns livros também, mas um pouco da mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é essa mensagem de que a formação política, ela acontece ao nosso redor. Ela não é só quando a gente senta para estudar junto, para ler um texto, para debater, quando tem alguma aula, alguma palestra. A formação política acontece quando você está com a mão na enxada também. A formação política também acontece quando está todo mundo preparando uma comida junto, e a formação política acontece também na mística. A mística é uma coisa que me deixa sempre muito, muito emocionada, que eu acho que é um legado muito forte que nós temos no Brasil. Gostaria que em outras partes do mundo os movimentos sociais pudessem beber um pouco mais da nossa mística. Eu gostaria, inclusive, que outras organizações na esquerda brasileira levassem a mística mais a sério. Eu tenho certeza que a gente teria espaços mais acolhedores, eu tenho certeza que a gente teria espaços mais propositivos, menos briga, menos sectarismo, tantas picuinhas que atrapalham a nossa unidade, não é? Então, a mística, ela traz essa sensação de solidariedade muito forte, e ela é ensinamento também.
O que eu pensei para a gente conversar um pouquinho hoje é sobre essa questão da formação política, através do pedido que as companheiras enviaram, e um pouco das coisas que eu sei que vocês vão ver no curso, que eu acho que são muito importantes. Mas eu queria começar tratando especificamente da própria palavra de ordem usada aqui, né? Construir o socialismo como feminismo. Nós sabemos que isso não é um consenso ainda no nosso meio de luta. A gente sabe que muitos companheiros não levam isso a sério, que acham que isso é bobeira, que isso é invenção, que as mulheres estão tentando até mesmo atrapalhar o movimento, que estão criando brigas entre homens e mulheres, e aí não reconhecem séculos de luta das mulheres contra a violência no nosso próprio meio, a violência doméstica, a violência na luta, a violência que ocorre para fora também. Então, é muito importante esse trabalho das mulheres camponesas de estar enfatizando isso para dizer que a gente não vai abrir mão. Não vamos abrir mão. Essa pauta ela não é secundária, ela não vem depois. Ainda existe esse mito de que, não, vamos fazer a revolução primeiro, a gente toma os meios de produção, depois a gente cuida dessas pautas aí de opressão, depois a gente fala de machismo, de racismo, a gente resolve essas coisas depois. Mas isso é uma concepção muito errada, porque ignora como a estrutura de poder da nossa sociedade, essa que empobrece, essa que violenta, essa que explora, está diretamente relacionada também com machismo, com racismo, com LGBTfobia, ela está diretamente relacionada com o processo de desumanização. Fazer com que as pessoas se sintam menos por ser quem são, por serem mulheres, por serem negras, por serem indígenas. Então, nós sabemos que não tem como fazer essa luta contra o capital, contra o agronegócio, contra a burguesia no geral, sem levar tudo isso em consideração. Isso é tão importante porque a gente sabe que a burguesia tenta se apropriar dessa pauta. A gente sabe que eles tentam vender uma ideia de feminismo como mercadoria, né? Fazendo campanhas, colocam na televisão, utilizam isso para ganhar dinheiro, utilizam isso para vender uma imagem de progressista, mas o que acontece, na verdade, é que é totalmente superficial, porque várias vezes a gente vai ouvir expressões, por exemplo, é isso, eu quero chegar lá na frente, eu quero ser uma mulher no topo. E nós estamos aqui pensando, a gente queria era acabar com o topo, né? Essa ideia de que se tem um topo, então tem um pessoal lá embaixo sendo esmagado. Então, a nossa luta não é sobre subir a pirâmide, não é sobre subir essa escadinha da estrutura de poder, é acabar com essa estrutura de poder para que a gente possa construir de igual para igual, dentro das relações sociais variadas, olhando para as relações na cidade, no campo, na floresta, nas águas, e levando em consideração que existem demandas diferentes. E é por isso que o feminismo ele é muito importante, porque ele abre o nosso olhar, ele abre uma sensibilidade para a gente prestar atenção na necessidade uma da outra, no que está acontecendo. Uma militância que não leva em consideração essas circunstâncias especiais, ela é uma militância vazia, e como a Cilei falou, ela é muito profissionalizada, ela parece que é o pessoal que quer fazer carreira naquilo ali, e vai perdendo aquele contato cotidiano, que faz com que a gente possa realmente sentir solidariedade na pele. Não é assim, sabe, importa. Não, é com prática mesmo. É traçando essas relações de confiança. Elas acabam se perdendo. E o feminismo, que é um feminismo classista, que é um feminismo popular, é um feminismo que fala, olha, a gente não vai abrir mão disso aqui. Então, eu queria trazer como a primeira ideia para a gente aqui, do que está na base disso tudo, é a ideia de cuidado. Cuidado é algo que, em certos meios da esquerda, eles vão falar, não, que isso, que negócio sentimental. Não, porque vocês vão de cuidado, a gente é ódio contra a burguesia, e estão achando que essas coisas não combinam. E as feministas, classistas, socialistas, estão aqui para mostrar que a gente pode ter ódio contra aqueles que nos oprimem, e a gente pode ter cuidado com quem está do nosso lado. E a gente pode entender que o trabalho de cuidado é um trabalho que precisa ser reconhecido se a gente for realmente acabar com a exploração. Um exemplo disso é que nós sabemos que a maior parte do trabalho de criar crianças, de cuidar de idosos, de pensar alimentação, é um trabalho que todo mundo já pensa que é coisa de mulher. É para as mulheres fazerem isso.
Se algum companheiro se destaca nessas tarefas, já é uma exceção, porque, na regra, simplesmente jogam isso na conta das mulheres. E, por conta disso, fica muito fácil para o sistema, porque jogam na conta das mulheres e é um trabalho não remunerado dentro da sua casa, ou é um trabalho que mulheres vão sendo precarizadas estruturalmente, e no Brasil a gente sabe que isso conta demais para mulheres periféricas, mulheres negras, que vão receber uma remuneração por isso, trabalhando na casa de alguma outra pessoa, mas uma remuneração ruim, passando por humilhação cotidiana, que é a realidade de muitas empregadas domésticas no Brasil. Então, nós precisamos falar de cuidado, porque falar de cuidado a gente fala também de reconhecimento. É sobre esse trabalho que ele é tratado como invisível e às vezes nem como um trabalho, porque se a mulher está ali cuidando das crianças e ela não tem um trabalho fora de casa, fala, ela não trabalha não, ela só cuida dos filhos, sendo que isso é trabalho, isso cansa, isso inclusive pesa nos corpos das mulheres fisicamente também, e isso é um sintoma de uma sociedade que desde o começo, né, a Débora falou, né, das bruxas. A história da caça às bruxas tem muita relação com isso. Uma vez que a gente se criava conjuntamente, foi enfiando todo mundo para dentro de casa e as mulheres tendo que absorver todo esse fardo sozinhas. Então, tendo que absorver a criação da sua família, o cuidado familiar sozinhas e não poderiam levar isso mais para fora. Então, no nosso objetivo, no que a gente quer construir, é trazer o reconhecimento de volta para o cuidado e entender que não tem trabalhador que aguenta fazer nada no campo, na cidade, em qualquer nenhum, sem estar com o bucho cheio, sem estar, né, bem alimentado, sem estar bem de saúde, e a gente sabe que a preocupação que as mulheres trazem no cotidiano, para ver, olha, está doente, toma isso, e o conhecimento que é absorvido dessa forma, é um legado feminista. Porque tem o conhecimento, né, que é trazido, que é um conhecimento, inclusive, ancestral, de quais são as plantas que são melhores para esse caso, para aquilo lá, isso aqui é mais nutritivo, isso vai resolver. Então, esse conhecimento, ele é muito valoroso, e a gente sabe que o sistema tenta ou se apropriar, transformar nisso em algo para vender, e aí vai virando commodity. Então, tantas coisas que se plantam, aí vira moda, alguém descobre, de repente estão trocando aí na bolsa de futuros e vai virando dinheiro para investidor. E não é para quem está realmente trabalhando no campo. E é um conhecimento que, quando eles não conseguem fazer isso, eles falam que não vale, que não veio da universidade, então não conta. Então, falar de cuidado trata de vários aspectos da vida da mulher. E no caso de vocês, mulheres camponesas, isso é mais forte ainda, porque o feminismo camponês, ele tem uma relação muito forte com a terra e o território. A terra sendo onde você produz, de onde você tira o seu sustento, né, a sua sustenância, a parte de se alimentar os outros, mas o território sobre onde você vive, com quem você convive, que tipo de cultura se constrói nesse espaço. Então, essa ligação, ela é fundamental. E é por isso que não tem como ter socialismo sem um feminismo popular. Porque não dá para pensar socialismo fora do território. Não faz nenhum sentido. A gente tem que levar em consideração que esses territórios são diferentes. Existe uma versão aí de socialismo que ainda tem certo apelo dentro da esquerda socialista, que é sobre pegar um molde e sair aplicando em todos os lugares, sem reconhecer a diferença dos nossos biomas, sem reconhecer as diferenças culturais entre as pessoas, sem reconhecer as diferentes aptidões. Porque nós temos pessoas que têm mais talento para um lado, mais talento para outro lado. E esse pensamento do cuidado do feminismo traz a nossa sensibilidade para a gente olhar para isso. Para a gente ver que pessoas são diferentes, que não dá para colocar todo mundo numa caixinha e que todo mundo vai fazer exatamente a mesma coisa. Porque se isso acontecer, a gente tem que parar para questionar, mas que socialismo é esse? É para a gente ter uma distribuição dos meios de produção, mas e a felicidade? E a alegria? E o convívio? O que a gente faz com isso? Então, toda vez que eu penso socialismo, toda vez que eu falo de ecossocialismo, eu estou sempre pensando assim, essa é a sociedade que eu sonho em viver. Eu não gostaria de sonhar em viver num lugar que, sim, não tem burguesia, mas a gente não tem autonomia. A gente não pode decidir sobre o nosso próprio corpo, que a gente tem que lidar com o machismo cotidiano dos companheiros. Isso não me parece desejável. E não parece desejável que essa sociedade
tenha racismo, que seja uma sociedade que trata uma pessoa mal porque ela tem uma deficiência, que seja uma sociedade que discrimina uma outra pessoa porque, né, porque ela ama de uma outra forma. Então, nós precisamos trazer o cuidado, porque o cuidado traz para a gente toda essa sensibilidade com essas outras formas de opressão que existem. Pensa, né, essa questão, por exemplo, do cuidado com os idosos, o tanto que isso é algo que faltou em parte do debate sobre a reforma da Previdência. Porque se a gente está falando de, olha, não poder se aposentar, a gente está falando também sobre a questão da saúde mental dos idosos no Chile, após a reforma da Previdência que aconteceu lá, que gerou muita depressão, gerou inclusive suicídios por não conseguirem se sustentar mais. Mas o pensamento do cuidado nos coloca dessa forma, a sociedade é responsável. Nós somos responsáveis uns pelos outros e a sociedade que a gente constrói tem que ter ali uma base para que a gente possa estar fazendo esse acolhimento, para que a gente possa estar fazendo o cuidado material. Isso significa que uma das maneiras da gente pensar a formação política é fazendo perguntas. Então, a pedagogia da autonomia entra aqui. Eu, como professora, eu dou aula há muitos anos, eu comecei a dar aula, eu tinha 15 anos. E já dei aula para todas as idades também, desde 3 anos até 80, mais ou menos, e sempre na sala de aula tem alguém que vem me falar assim, professora, eu queria fazer uma pergunta, mas acho que é uma pergunta estúpida, tem problema? E eu falo, gente, não existe isso, não existe. Existe pergunta de má fé, uma pessoa que fazer uma gracinha, que quer incomodar, que quer constranger, isso aí pode existir, mas não existe pergunta estúpida. Porque o lugar de onde eu estou vindo é diferente do lugar de onde você está vindo, e assim por diante. Nós passamos por trocas diferentes na nossa vida. Então, ninguém vai nascer sabendo alguma coisa. Inclusive, desconfiem de espaços de construção política em que tem alguém que acha que sabe absolutamente mais do que todo mundo e deve ser a única pessoa ouvida na sala. Desconfie desses espaços, porque não me parecem espaços de construção coletiva autêntica. Parece espaço de que alguém quer ir lá simplesmente para sair dirigindo os outros, sem estar ouvindo. Porque não adianta você falar sem ouvir. Quem ensina, Paulo Freire, sempre foi muito firme nisso. Bell Hooks também, muito firme. Bell Hooks é uma feminista negra, assim, porreta também, muito boa. E ela é sempre muito firme nessa ideia de você não tem nada para ensinar se você não aprendeu. E se você está ensinando hoje, você tem que seguir aprendendo, senão você fica para trás. Então, desconfie desses espaços. E aí, a pergunta, ela é maravilhosa nesse sentido, porque a pergunta é uma forma de você se expressar, de você ver assim, olha, tem algo aqui que eu não estou identificando, você pode me falar um pouco mais sobre isso? Porque nunca vai acontecer de você entrar num espaço de formação e saber 100% do que a outra pessoa está falando, senão talvez seria você dando a formação. Né? Então, uma forma que a gente tem para trabalhar isso é que a pergunta é onde a pessoa que está dando a formação aprende com você, te traz de volta, e aí você vai criando ali uma malha de conhecimento. Né? Vai criando, vai costurando o conhecimento dessa forma. Então, nunca abram mão de fazer perguntas, elas são fundamentais, e quem ensina tem que estar fazendo essas perguntas no cotidiano também. Porque a pergunta, ela pode ser simplesmente algo baseado no incômodo. Então, se você está olhando para a sociedade, vamos pegar, né, a situação atual, né, a situação lastimável do nosso Brasil. Um presidente como o Bolsonaro, que tem um projeto de morte, um projeto de muito lucro e projeto de morte, geralmente os dois andam juntos, porque existem pessoas que são especializadas em lucrar com a morte dos outros. Se você olha assim, por que ele está negando o papel da máscara, por exemplo? Por que ele não quer comprar a vacina, por exemplo? Fazer essas perguntas faz a gente desconfiar quais são as pessoas da indústria farmacêutica que estão lucrando mais com esse processo. Por que você falava tanto de cloroquina? Aí a gente vai perguntar quais são as farmacêuticas envolvidas nisso. O que isso tem a ver, então, com a negligência do governo Bolsonaro com o programa de farmácia popular? E aí outra pergunta, quem mais é prejudicado quando não se tem acesso a certos medicamentos na farmácia popular? As mesmas pessoas que acabam ficando sem vacina. As mesmas pessoas que têm que pegar ônibus lotado para ir para o emprego, correndo risco de contágio. E são as mesmas pessoas que depois ficam na fila do SUS, que vai sendo sucateado.
Então, quando a gente vai fazendo essas perguntas, o que que a gente encontra? A gente vai encontrando o antagonismo que tem na sociedade. A gente vai encontrando essa separação de interesses diferentes. De cá, aqueles que têm os interesses que servem só a si próprios, que estão aí que eles querem dominar cada vez mais, estão aí querendo enriquecer cada vez mais, e de cá, aqueles que estão sendo explorados, e na sua diversidade, as explorações são diferentes, né? Porque a forma que indígenas são explorados é diferente da forma que mulheres camponesas são exploradas, que é diferente da forma que professoras da periferia são exploradas. A gente vai tendo, né, essas pequenas peculiaridades, mas no fundo, o que une aqui, o que traz a consciência de classe e a solidariedade de classe, é que estamos aqui contra os de cá. E aí a gente vai fazendo essas perguntas, vai ficando mais fácil construir a consciência de classe. Vai ficando mais fácil falar, olha, nós temos uma experiência um pouco diferente uma das outras, mas nós temos inimigos em comum, porque eles se juntam na hora de pisar na classe trabalhadora. Eles não têm nenhum pudor nesse sentido. Eles são muito hábeis, inclusive. Acabou de sair uma entrevista, tem uma semana passada, com o presidente de uma dessas farmacêuticas fazendo vacina, que falou que, ó, mas se tiver muita variante e tiver que ficar atualizando vacina, isso significa uma renda durável para a gente. Então, significa mais e mais bilhões. E para a gente é o pavor. Quanto mais variante, maior o risco da gente ficar na pandemia, né, constantemente, mais pessoas morrendo, mais pessoas sofrendo as consequências. Para eles, é uma forma de garantir um lucro contínuo. Então, nós devemos fazer essas perguntas para poder identificar de que lado da história alguém está. As perguntas, elas explicam de que lado a pessoa está, como ela se posiciona e quais são os projetos políticos que interessam a si mesmos. Então, na nossa sociedade, um dos nossos objetivos, fazendo formação política, seja num espaço do movimento social, mas conversando para fora, conversando com amigos, com parentes, tudo isso, é ajudar as pessoas a identificarem os seus interesses autênticos. Porque acontece muito do jeito, né, que a imprensa funciona. A gente sabe que a grande imprensa ela é inimiga dos trabalhadores. Ela chama quem luta de invasor, de bandido, de vagabundo, de tudo isso, porque querem que os outros tenham medo e discriminem, e não se juntem à luta. Então, isso acontece que aí você teria pessoas que deveriam estar junto na luta, que têm medo, que têm receio, que acham que é errado. E para conversar com essas pessoas, a pergunta é uma excelente ferramenta, porque ela permite que a gente vá descobrindo como é o pensamento da pessoa e apontando certas incoerências aqui e ali. Mas você não acha que é isso, né? Então, fazer uma questão muito básica, né? Eu assim, não, eles vão falar que a gente precisa do agronegócio, se fazer reforma agrária vai acabar o agronegócio e aí o Brasil, a economia do Brasil vai acabar. Eu já ouvi isso várias vezes, tenho certeza que vocês também. Então, tem gente que defende o agronegócio com unhas e dentes, sabendo que o agronegócio está aí trazendo agrotóxico, colocando veneno na comida, está desmatando, está promovendo violência no campo, e as pessoas ainda assim defendem o agronegócio porque acham que o Brasil depende do agronegócio para viver. Então, uma das formas de estar batendo nisso é mostrando, não, mas o seu alimento vem daqui. O seu alimento vem daqui. E o agronegócio está sendo subsidiado. Por que a gente não troca, então? Por que não joga esse subsídio para o campo, para os pequenos trabalhadores, para poderem estar ali de forma cooperada, produzindo comida através da agroecologia? E aí a gente vai expondo as prioridades. Porque quando você pergunta para a pessoa, é raro, às vezes acontece, mas é raro uma pessoa assim, eu adoro comer brócolis com glifosato. Eu adoro comer a minha comida cheia de veneno. Não é normal uma pessoa falar disso. Então, você vai apontar essa contradição. Então, a pergunta ela é uma ferramenta nossa para ir politizando quem está ao nosso redor. Ela é algo chave em todo o processo de formação política. Outra coisa é que isso vai estabelecer um diálogo. Mas o diálogo ele nunca vai ser tão frutífero se a gente não tiver construção. E é por isso que eu falei para vocês no começo que a formação política ela acontece em todos os espaços. Ela não acontece só quando a gente está fazendo uma jornada de formação política. Porque também não adianta nada a gente chegar aqui, se juntar, debater, trocar ideia e não colocar isso em prática de uma forma ou de outra.
Porque aí a gente não está tendo formação, a gente só está sendo palestra, né? Fica só sendo, ouvir alguém falar tal coisa. A formação é o processo de formar algo. Então, a gente forma nós mesmos e a gente forma a realidade ao nosso redor. E é por isso que o engajamento político, ele é fundamental. Isso é o que a gente vai chamar, essa junção dessas coisas, a gente vai chamar de praxis. Praxis, o Paulo Freire define do jeito bem fácil, assim, unidade entre teoria e prática. Teoria sozinha vai ficar descolada da realidade. O que você vai fazer com ela? Você vai ficar lá, falando, olha, eu sou muito inteligente aqui, eu estou explicando todos os problemas da sociedade e a sociedade continua do mesmo jeito. Então, a teoria sozinha, ela não é uma boa. E a prática sozinha, ela também pode acabar dando errado, porque às vezes a gente está tão envolvido ali na prática que não está parando para prestar atenção nos problemas da conjuntura para poder corrigir o caminho. Então, a teoria, ela ajuda a moldar o caminho da prática e a prática ajuda a tornar a teoria relevante, que ela faça sentido. Inclusive, testar, né? A prática fazer seu teste da teoria, para ver se ela realmente bate com a realidade. Então, a gente precisa dessa junção de teoria e prática, e a gente chama isso de praxis, que é um conceito central do debate marxista. É por isso que quando a gente fala de socialismo, a gente fala dentro de uma perspectiva marxista. Não é uma perspectiva de que vamos votar em alguém, e aí essa pessoa vai assinar um decreto, e a partir desse decreto a gente vai ter socialismo no outro dia. Nunca funcionou. Vem um golpe, vem traição de classe, vem a intervenção do imperialismo. Não é assim que vai funcionar. Funciona a partir da luta. E a luta envolve praxis. Isso é muito importante. No nosso desafio, a gente fala de derrubar o capitalismo. O capitalismo, ele é um sistema muito mais recente que o patriarcado. Então, a exploração, né, a opressão das mulheres está aí desde antes do capitalismo. A opressão do povo negro está e do povo indígena também, desde antes do capitalismo. Mas o capitalismo, que é esse sistema que ele começa a se fortalecer a partir da Revolução Industrial, então ele tem alguns poucos séculos, o capitalismo ele vai dar uma cara nova para essas coisas. Então, ele vai dar uma cara de, por exemplo, a mulher que trabalha numa confecção, ela vai receber menos. Então, eles enchem essas confecções de mulheres e elas recebem menos. Aí o capitalismo coloca que, dentro da mesma empresa, pessoas com o mesmo cargo, os brancos recebem mais do que os negros. Porque aí vão falar, não, mas eles chegaram aqui com menos credenciais, não têm o mesmo diploma. Mas aí, na hora de entrar na faculdade, tem barreira também para entrar na faculdade. Porque a escola pública está com goteira, a escola pública está sem professor, está faltando merenda. Então, é um projeto político do capitalismo de dividir a classe trabalhadora através dessas opressões. E por isso é muito importante a gente não dissociar. Tem que andar junto, a luta antirracista, com a luta feminista, com a luta anticapitalista, com a luta pela existência contra a violência que acontece de formas muito diversas na nossa sociedade. Todo dia a gente tem uma notícia, uma não, né? Milhares de notícias diferentes que chega até a dar uma dor, a parar para ler o jornal, a ver o caos em que as situações estão, e não só no Brasil. A gente sabe, por exemplo, que a companheirada lá do outro lado do mundo, no Mianmar, sofreu um golpe militar no começo de fevereiro. E aí a gente sabe que nas Filipinas, nós temos camponeses sendo perseguidos com cota de assassinato pela polícia. Então, a polícia tem uma cota de quantos tem que matar. Então, nós sabemos que a situação está muito apertada para a companheirada na Venezuela se levantando contra a ânsia golpista e o bloqueio, que tenta realmente estrangular a Venezuela. E a gente sabe que, nessa conjuntura, até hoje lá no Chile, quando começaram os protestos, está tendo muita perseguição, inclusive muitas denúncias de estupro de mulheres por parte da estrutura policial militar chilena, que ainda tem um resquício da ditadura do Pinochet. Agora, os companheiros no Chile conseguiram, né, para passar uma nova Constituição, e aí vem uma nova fase dessa luta, para conseguir que ela seja uma Constituição mais democrática. Mas dentro do limite do capitalismo, a gente nunca vai ter aquela democracia plena, porque o capitalismo, ele envenena, ele contamina a democracia.
Ele faz com que quem tem dinheiro conte mais. Por mais que se diga cada pessoa um voto, quem tem dinheiro influencia mais, manipula mais, consegue inclusive jogar a corrupção, né? O jogo da corrupção faz um caixa dois ali, vai alterando os processos. Então não dá para acreditar que a democracia vai ocorrer dentro desse sistema. Democracia é algo que pertence a nós, que somos socialistas, porque nós entendemos que a democracia é sobre poder popular, não é sobre poder concentrado de renda econômico, da forma que ele funciona hoje. O outro aspecto é que a democracia ela tem que ser internacionalista. Então, não adianta, é uma coisa que a gente ouve muito assim no jornal, porque nos Estados Unidos, os presidentes, eles gostam de falar assim, nos Estados Unidos é o melhor país do mundo, vamos levar a democracia para os outros lugares. Aí o Joe Biden, em 36 dias, como presidente, está lá bombardeando a Síria. Para levar a democracia? Depois vai falar que sim. Então, que democracia é essa? Que, na verdade, é utilizada de desculpa para poder estar intervindo em outros países, para poder estar fazendo guerra e depois tomar os seus recursos, que é o que acontece e é um dos interesses relacionados à Venezuela, é tomar recurso do petróleo. Então, nós sabemos que no capitalismo não adianta a gente se iludir e que não tem como ter democracia somente num lugar se no outro os nossos companheiros estão sofrendo. Então, essa articulação é uma coisa que eu sempre me encanto muito no aspecto da via campesina em si, é essa articulação no nosso continente. E como a gente vai trocando, né, aprendendo práticas, isso está funcionando aqui, aí troca com de lá, isso vai tornando a gente mais resiliente, porque não fica só na nossa vivência, a gente vai aprendendo com as outras experiências também. No aspecto do patriarcado, o patriarcado, ele é uma estrutura. Então, como assim uma estrutura? Ele é baseado nessa ideia falsa de que a família é uma família que é encabeçada por um homem, aí tem uma mulher e tem um monte de filho. E a mulher é subordinada ao homem. Essa é uma ideia muito forte no patriarcado, da família patriarcal. Sendo que a gente sabe que no Brasil temos milhares, inclusive temos milhões de crianças que nem têm o pai registrado ali na certidão de nascimento porque não se interessou, sumiu, deu no pé. Então, é uma farsa que essa é a estrutura da família, que quando eles vêm falar assim do homem de bem, o cidadão de bem na sociedade, a gente sabe que de bem tem pouquíssima coisa. Mas essa farsa ela é muito útil para o patriarcado porque ela justifica a subordinação das mulheres. E aí, na subordinação das mulheres, a expressão disso é o machismo. É falar que lugar de mulher na cozinha, você não pode estudar, você não pode trabalhar, ou se você for trabalhar, você trabalha, mas o dinheiro é meu, porque eu administro o lar, eu sou o homem da casa. Então, o machismo ele vai tendo várias expressões diferentes, até que ele pode chegar numa ação mais grave ainda, chegando no aspecto realmente da violência doméstica, que é um problema gravíssimo que nós temos no Brasil, que pode chegar ao feminicídio de mulheres negras mais alto do que o feminicídio de mulheres brancas, isso demonstra muito a questão como o racismo também influencia esse processo, e essa violência ela pode também ser uma violência psicológica, e uma das nossas tarefas é estar alertando as companheiras sobre o perigo da violência psicológica também, porque quando a gente pensa que alguma pessoa, aquela mulher está sofrendo violência do marido, violência na sua casa, geralmente se procura para saber se bateram nela, né? Se teve algum machucado físico. Mas a violência psicológica, quando tem alguém ali te maltratando psicologicamente, falando coisas horríveis para você, tentando diminuir, isso também é uma violência machista. Isso também tem que ser combatido e pode, inclusive, ser um presságio, pode ser uma etapa 1 ali para uma violência física que pode vir depois. Então, ficar alerta, conversar sobre isso, fazer acolhimento ao redor disso é muito importante para o feminismo popular, porque nós sabemos que nem toda mulher está preparada para ir lá pedir ajuda. Então, ela precisa sentir o acolhimento para ela saber que dá para pedir ajuda. Isso é muito importante. Então, a gente tem o patriarcado como estrutura e o machismo como uma forma que essa estrutura se manifesta através das pessoas, né? Então, por conta disso, não adianta falar assim, vamos ensinar este homem aqui a não ser machista. Isso vai fazer o machismo acabar na sociedade toda?
Não vai, não vai. Porque não é um problema só individual. Não é um problema só individual. Ele é um problema que tem a ver com o sistema. Então, a gente está sempre lidando com as duas pontas. A gente está educando as pessoas para pararem de ser machistas, elitistas, racistas. Nós temos que, essa parte da educação é muito importante, mas a gente tem que ir lá para cima dos grandões, que edificam um sistema que lucra em cima disso tudo. Então, não vai funcionar nesse modelo que os liberais, né, que a televisão prega, que é um modelo simplesmente de empoderamento vazio, empoderamento individual. Ah, ter orgulho de ser mulher. Muito importante, a gente precisa construir a nossa autoestima, porque a gente vive num sistema patriarcal que tenta destruir a nossa autoestima o tempo inteiro. Que a gente não pode, que a gente não é bonita, que a gente não sabe das coisas, isso é importante. Mas não dá para parar aí, porque nós sabemos que eles estão lucrando muito, inclusive a partir desse trabalho de cuidado que não é remunerado. Imagine se todo o trabalho que se faz dentro de casa fosse remunerado. Já existiu campanha sobre isso. A qualidade de vida das mulheres não ia ser muito maior? Ia ser outra qualidade de vida. Se toda vez que você tivesse que lavar vasilhas, toda vez que você tivesse que lavar roupa, cuidar das crianças, você recebesse por isso também. Mas não é a realidade que a gente vive. Então, a gente começa a pensar como é que a gente combate a estrutura e como é que a gente cria um outro mundo, né? Cria uma outra sociedade. Uma proposta que é muito importante, e aí tem uma autora que eu gosto muito, já entrevistei ela, que chama Silvia Federici, e a Silvia, eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem a Silvia, ela trabalha muito com o conceito do comum. O conceito do comum é a ideia de como é que a gente tira as coisas do privado e faz uma construção comum ao redor delas. E aí eu me lembro do começo da Revolução Russa, onde a luta das mulheres, que inclusive a Revolução Russa não teria ocorrido da forma que ocorreu se não fosse a luta das mulheres. Tem muita gente que tenta apagar isso da história. Mas foi a luta das mulheres pedindo pão, porque seus filhos estavam passando fome, que virou uma luta por pão, paz e terra. E eles começaram a realmente colocar medo no império, nos czares, né? E aí, com a luta das mulheres, essa participação das mulheres, entenderam que, então a gente precisa ter mais espaços comunitários. Então, se a gente tem um espaço comunitário para criação de filhos, para lavar roupa, para cozinhar, você para de colocar essas tarefas como tarefas individuais que as mulheres fazem de forma invisível, sem receber nada por isso. Você joga de volta para a sociedade a responsabilidade. Então, se nós temos muitas mulheres exaustas na criação de filhos, isso é um sintoma de que a gente tem pouca creche. E que se a gente está tendo creche, ela ainda é pouca, porque ela deveria estar mais equipada, ela poderia ter mais opções de tempo, estar em mais locais diferentes. E aí, nessa vivência, quando a Silvia está falando disso no livro dela, ela fala muito do trabalho das mulheres no campo. Porque na organização do campo, essa solidariedade ela é muito importante. Então, acontece de ter que dividir as tarefas. Isso é uma forma da gente estar pensando para frente. Se a gente está dividindo tarefa informalmente, como que a nossa sociedade pode estar ao redor disso aí? Então, um território realmente coletivo é um território em que você pode ter cozinhas comunitárias para que você tenha mais eficiência, não seja todo mundo cozinhando em casa separado. Você pode ter um território de lavanderias comunitárias em que você possa ter rotatividade dessas tarefas ali e não ficar uma pessoa que tem que lavar roupa 3, 4 vezes por semana sozinha em casa. Isso aproveita melhor os recursos, isso aproveita também um outro recurso muito importante que nos falta no cotidiano, que é tempo. E aí eu gosto de falar que a luta do socialismo, ela é uma luta pelo fim de todas as opressões, ela é uma luta pelo bem viver, que é um legado fortíssimo latino-americano, indígena, que a gente não pode jogar fora. Não adianta nada a gente ficar, né? Existe um pessoal aí que acha que na hora de falar de socialismo, basta a gente pensar nos pensadores da Europa. E nós não podemos trabalhar dessa forma. A gente tem que pensar socialismo a partir da América Latina. E pensar socialismo a partir da América Latina, para mim, não tem como fazer isso sem as cosmovisões indígenas. E o bem viver, ele nos ensina que também é sobre harmonia, felicidade, contato com a natureza, sabendo que se a gente destruir a natureza até um ponto de não ter mais retorno, nós vamos sofrer as consequências também.
Então, a nossa existência está totalmente entrelaçada com a natureza, porque a gente também é natureza. E é um erro muito grave do ser humano achar que está acima da natureza. A gente pode sofrer consequências cada vez piores. E a mudança climática está aí para mostrar para a gente sobre isso. E mais ainda, a gente vai pensando que, então a gente vai mexer aqui na nossa sociedade, a gente vai dividir o trabalho, a gente vai dividir o pão, as pessoas não vão mais passar fome, a gente vai ter soberania alimentar, que é mais do que não passar fome, né? Soberania alimentar é sobre escolher o que quer comer, é sobre ter a sua comida fazer sentido no seu contexto, é sobre ser nutritiva, é sobre não faltar nos espaços. Então, assim, é fartura em todos os sentidos. É a gente pensar a abundância com muita ousadia mesmo. E aí, quando a gente fala de soberania alimentar, isso significa que a gente está pensando como que a gente se educa sobre isso também, sobre quais são os nossos alimentos, esse bioma, isso aqui é do Cerrado, isso aqui tem todo sentido na Caatinga, e a gente vai se entrelaçando novamente com a natureza. E o feminismo camponês, ele é muito importante porque ele tem essa lição no seu dia a dia, no seu cotidiano. A mulher camponesa, ela tem esse conhecimento no seu cotidiano. Muitas vezes é a mulher da cidade que não está sabendo, porque está comendo muita coisa industrializada, que está, né, comendo coisa cheia de agrotóxico ali, não está recebendo a educação própria sobre esse contato com as diferentes espécies, o impacto que isso tem para a gente. Porque aí, a partir disso aí, a gente vai transformando as nossas relações. E uma coisa que passa a brotar nisso aí é justamente tempo. Na nossa sociedade hoje, quando eu pergunto muito para as pessoas, assim, que emoção, né? Que sentimento, que sensação define muito esse momento? As pessoas falam cansaço. Eu estou cansado, estou com estafa, estou exausta. Então, é cansaço mental por conta de todos os problemas, é da aflição de estar vivendo sob esse governo, sobre pagar as contas e também trabalhar demais, e aí trabalha 1, 2 empregos, ainda cuida das crianças em casa, e aí vai criando essa coisa, né, que é a mulher tendo uma jornada dupla, tripla, até mais de trabalho. Isso quando tem que pegar um monte de transporte ainda, perde todo esse tempo no transporte. Então, a sociedade do capitalismo é uma sociedade em que a gente vai ficando cada vez mais carente de tempo. Aí não sobra tempo para a gente. Não sobra tempo para a gente até se organizar. Tantas pessoas que eu conheço falam assim, eu queria lutar, mas eu estou tão cansada, eu chego em casa, eu quero dormir. É a única coisa que eu dou conta de fazer. E isso é uma armadilha muito esperta do capitalismo. Porque uma forma de garantir que não tem um levante contra o sistema é fazer com que as pessoas não tenham tempo para se organizar politicamente. E aí, isso é um desafio. Quando a gente vai trazendo essas tarefas para o comum, quando elas deixam de ser individuais as mulheres, aí a gente vai criando tempo para as mulheres, mais mulheres vão poder se levantar e o feminismo vai ficando cada vez mais forte. Uma coisa que eu gosto de cutucar, às vezes, assim, nos partidos, quando eu estou falando em sindicato também, que acontece muito em sindicato, quando eu estou falando que, às vezes, tem umas reuniões que a gente vai, e, assim, 80% homem. E eu fico, gente, cadê a mulherada, né? Cadê? Quase tudo branco também, quase tudo homem branco. E aí, assim, cadê a mulherada? Cadê a mulherada? O que está acontecendo aqui? Aí alguns falam assim, fulana nunca vem, né? E vai parecendo como uma coisa individual. Que a mulher é preguiçosa, não quer fazer a luta, que ela é pelega, sabe? Ela não é radical, ela não é lutadora o suficiente. Mas quando a gente vai ver, é porque ficou em casa cuidando dos filhos. Aí o companheiro, né, vai lá para a reunião e a mulher ficou em casa cuidando dos filhos. Isso é uma forma de excluir da organização. Então, eu sempre falo, cadê vocês? Assim, ó, vem a mulherada todinha, traz as crianças e vocês ficam de fora na ciranda, uai. Faz a ciranda com as crianças, põe ali, vai fazer a brinquedoteca. Cadê o revezamento das tarefas? Aí eles ficam assim, nossa, sério? Então tem que passar essa tarefaiada toda vez, para ver se valoriza. Para ver se valoriza o tempo para as mulheres poderem se organizar. E é por isso que os nossos espaços de militância, eles têm que ser convidativos para crianças também, porque se eles não são, lógico que não é todo lugar, né? Não é, tem ambientes que são desconfortáveis para a criança. Por exemplo, quando a gente faz uma manifestação, tá levando bomba, assim, da polícia, às vezes é complicado correr com a criança. Mas os nossos ambientes de confraternização, de mística, eles precisam ser acolhedores para as crianças, porque se não forem, muitas vezes vão ser excludentes para as mães.
mães de crianças pequenas, que também têm as suas demandas, que também precisam ser contempladas, que estão aí, ó, no olho do furacão, praticando cuidado. Então, isso volta, né? Tá vendo como o cuidado, ele vai costurando com todos os temas? E o cuidado, ele acaba sendo realmente essa ideia central e que diferencia muito o nosso feminismo desse feminismo capitalista falso, de empoderamento individual, de mulher rica, porque hoje em dia o que eu mais vejo, assim, é um monte de blogueira rica se falando de feminista, eu acho muito fácil, né? É só sobre aparência, para vender uma imagem. Não é realmente para construir uma sociedade radicalmente diferente para as mulheres e para todos os trabalhadores, né? Então, quando a gente volta para o cuidado, a gente pode fazer essa pergunta: quem cuida? E aí, a partir dessa pergunta, a gente faz uma segunda pergunta: quem cuida de quem cuida? Está tendo amparo? Está tendo acolhimento? As pautas estão sendo levadas a sérias? Então, para mim, no desenvolvimento de um feminismo popular, são perguntas chave para que a gente chegue ali, ó, na raiz do problema e que a gente possa mostrar a importância das mulheres e que sem as mulheres não vai ter reforma agrária, sem as mulheres não vai ter luta contra esse governo genocida, sem as mulheres não vai ter revolução. E se tem homem que discorda disso, ele que sente e espera a gente passar por cima. Tem que ser dessa forma realmente. E aí eu vou encerrando por aqui, que está terminando o prazo, e aí aproveitar para conversar um pouquinho com vocês agora da próxima linha. Obrigada. Obrigada, companheira. Que bom ouvir você assim trazendo, companheira Sabrina, trazendo essa fala, que é um tema muitas vezes muito pesado às vezes, mas tu conseguir trazer assim de uma forma tão leve, tão compreensiva assim, para que nossas mulheres elas consigam compreender, né? Muita gente elogiando aqui no chat sua fala, né? E realmente essa questão do cuidado é algo que a gente precisa também ter muita atenção, porque a gente muitas das vezes a gente já quer que tenha o resultado, já quer que a revolução seja feita já, mas por trás disso não existe só uma pessoa, mas sim um sistema completo que está unido justamente para massacrar a gente de todas as formas para que eles possam estar lucrando com isso, né? Acima de tudo é o lucro. Então, nossa caminhada enquanto mulheres camponesas, né? É uma caminhada muito sólida e que tem que ser cada vez mais sólida, e realmente essa questão do cuidado em si, ela precisa... A gente já trabalha bastante essa questão, né, do cuidado, vamos cuidar uma das outras, mas a gente sempre precisa observar isso com carinho e fortalecer isso. Cuidar de mim é cuidar do outro é cuidar de mim. Então, com esse mantra, eu devolvo a palavra para você, Sabrina, para que você possa fazer suas considerações finais. Obrigada, Débora. Parte do projeto deles é fazer com que mulheres tenham medo do feminismo, que vai destruir a vida delas, que é algo assustador ou depravado, ou coisas assim. Nós não precisamos chegar para uma mulher e falar assim: eu vim te salvar. Isso é uma tática, na verdade, do paternalismo, né? Os homens que falam assim: ai, estou aqui, você, donzela, vim te salvar, né? A gente não precisa virar para nenhuma mulher e falar: vim te salvar. A gente precisa ser parte de uma corrente de solidariedade que traz ferramentas que ajudem que mulheres compreendam melhor a realidade ao seu redor. E é onde essa pedagogia é interessante, é onde a mística tem um papel importante, né? O teatro do oprimido, para a pessoa poder se ver, para ela poder olhar e falar assim: olha, isso tem algo a ver com a minha vida. Eu acho que isso é muito valoroso. Então, a gente não chega batendo de frente, não chega... Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu falo na internet, né? Eu sou ecossocialista, sou marxista, sou feminista, vou falando essas coisas todas, mas quando eu estou fazendo assim, um trabalho de base, em que eu sei que a pessoa tem uma certa resistência, eu não chego falando assim. Vamos falar do nosso cotidiano, vamos falar da nossa vida. Vamos, e aí eu vou costurando. Aí eu falo: não, mas isso aqui, ó, gente, isso aqui é problemático porque você está vendo que você não é remunerada por conta disso aqui, você está vendo que você tem um dia muito mais pesado, isso tem a ver com machismo, sabia? Porque tem uma ideia nessa sociedade que a mulher tem que ser submissa.
Então, ela tem que ter mais tarefas do que os outros. E aí a gente vai trazendo, e no diálogo vai se estabelecendo o que é um campo de significados em comum. Então, uma pode até ter resistência ao feminismo ainda, achar que não é para ela, ou que tem meio, mas conseguiu se estabelecer esses significados em comum. A partir disso aí, gente, é só bônus. É só bônus, porque uma vez que isso aqui tá laçado, com mais atividades, com mais conversa, com mais acolhimento, vai desmistificando o que é o feminismo para essas mulheres. E aí elas vão ver que não é o bicho-papão, que ouviram coisas assustadoras aí que não batem exatamente com a realidade. Então, eu gosto muito. Essa atividade da rotina é uma das que a gente desenvolveu que tinha, assim, mais sucesso. Então, fazia uma coluna no meio e os papeizinhos. E aí, iam colocando. Aí, depois fazia, por exemplo, como você gostaria que fosse o seu dia. Você tem fim de semana? Como é que é o seu fim de semana? E aí, elas iam montando esse exercício de imaginação. Aí, eu falei assim, então, mas para você ter mais tempo, você não acha que tem que transferir um pouco de tarefa para cá? Ah, mas ele não vai deixar. Ele acha que lavar prato é coisa de mulher. Ah, pois é, mas você não acha que isso é um preconceito, é uma ideia muito problemática? E a coisa vai ficando cada vez mais aberta para o diálogo. E aí eu deixaria essa sugestão, assim, para a gente não ficar... tem sido muito difícil com o conservadorismo, que faz um medo do feminismo, tem sido realmente muito difícil, mas a gente vai comendo pelas beiradas, a gente vai inventando outros métodos, e desistir é o que a gente não pode fazer, né? Então, eu estou no YouTube desde 2017, meu canal chama Tese 11, lá eu falo de várias temáticas, então, já fiz vídeo, vai falar mal do agronegócio, né? Vídeos sobre questões, soberania alimentar, então tem muita coisa sobre feminismo, e este ano a maior parte dos vídeos vão estar mais voltado para ecologia por conta da pesquisa que eu estou fazendo agora, né? Então eu estou até mais feliz, porque é bem a minha área realmente. E aí eu tenho 2 livros também. Então um livro é meio que explicando a conjuntura, deixa eu pegar aqui, a conjuntura brasileira. Esse é um livro mais pesado, assim, porque ele foi baseado numa pesquisa bem longa, que é explicando os problemas das brigas da esquerda. Então, ele é um livro meio triste. E esse aqui é um livro que dá um pouquinho mais de esperança, que é o Se Quiser Mudar o Mundo, que é um livro introdutório sobre política, sobre transformação da sociedade. E aí, nesse livro, eu explico o que é capitalismo, o que é patriarcado, o que é feminismo. Eu vou explicando cada ponto, por que a gente tem que lutar contra a mudança climática. Então, esse aqui é bem introdutório mesmo. Então, esse eu geralmente recomendo às pessoas que quiserem um livro começar com esse. E é isso. E aí, Tese 11, o nome do canal, vem da tese do Marx, que é: os filósofos interpretaram o mundo, a questão, porém, é transformá-lo. Então, é justamente isso, juntar a teoria e prática. Não adianta só ficar falando se a gente não for mudar essa realidade, né? E eu tenho certeza que nessa luta a gente está junto. Muito obrigada. Querida Sabrina, nós queremos convidar todas as companheiras para abrirem as câmeras, e agora o Movimento de Mulheres Camponesas lhe agradece da forma mais carinhosa possível, com os seus gestos, e também as companheiras das organizações, dos países que estão aqui. Vamos colocar aqui a nossa gratidão a essa querida companheira Sabrina. E nós temos aqui o último lançamento recente do livro Feminismo Camponês Popular, reflexões a partir de experiências do movimento de mulheres camponesas, que já foi enviado, inclusive, houve a tentativa dele chegar até você. Ele ainda não chegou, mas ele vai chegar. A nossa gratidão, aqui são 13 textos escritos por mulheres de todo o nosso país, militantes do movimento de mulheres, aonde traz presente que nós estamos, né, dando continuidade à luta feminista camponesa popular, iniciada pelas indígenas, pelas quilombolas, pelas ribeirinhas, enfim, por todas as mulheres lutadoras da classe trabalhadora que em algum momento na história trouxe contribuição. Hoje somos nós aqui do Movimento de Mulheres Camponesas
e outras que estão aqui, que estamos dando continuidade. Então, eu queria, com esse gesto das companheiras, Sabrina, e não tendo palavras para lhe agradecer por essa grandeza de hoje à tarde, e como você bem sabe, os poetas já diziam que quando a gente não tem palavras, é importante a gente cantar. Então, eu vou cantar, referendando aqui esse feminismo camponês e popular, com aquela música que diz assim, e eu peço para as companheiras abrirem as câmeras para Sabrina receber o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa gratidão. Se não houver o amanhã, brindaremos o ontem. E saberemos então onde está o horizonte. Se não houver o amanhã, brindaremos o ontem. E saberemos então onde está o horizonte. Aí cantaremos segredos e todos. Microfone, Cirlei. Microfone, Cirlei. Ela não está escutando. Cirlei, liga seu microfone, amada. E na sombra da verdade estará a liberdade que a gente queria. Então ouviremos da história o grito de glória da nossa utopia. Então ouviremos da história o grito de glória da nossa utopia. Se não houver o amanhã, brindaremos o ontem. E saberemos então onde está o horizonte. E quem ficou sem chegar, sem poder andar, estará presente. Grande será nosso encanto de ver o espanto da boa comandante. Chegando na hora certa, com a voz desperta, nossa rebeldia. Companheiras Rosa Luxemburgo, Olga Benário, Loiva e tantas mais, trilhando a estrada de um novo dia. Se não houver o amanhã, brindaremos o ontem. E saberemos então onde está o horizonte. Muito obrigada, companheira Sabrina Fernandes. Fortalecer a luta em defesa da vida todos os dias. Força, companheira Sabrina, estamos com você na mesma luta. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher.